queridos, que Jesus nos abençoe. Nós vamos abordar rapidamente um tema naturalmente sempre oportuno, que se refere, que trata, que discute a questão da prece, da oração, na perspectiva espírita. Quando a gente busca uma prece, uma oração, algo está acontecendo aqui. Não é o microfone, é a imagem que não quer rodar. Foi. Quando a gente busca... Eu vou segurar então, é melhor, né? Que eu acho que fica aqui, eu acabo prejudicando o pessoal que está lá, né? Quando a gente busca fazer uma prece, dizem os espíritos, em toda a bibliografia espírita, e, de certo modo, o que é referendado naturalmente pelo bom senso, que a forma, o modo, vale muito pouco. Dizem os espíritos, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que o que vale de fato e realmente é o pensamento. E eles argumentam um bom pensamento, um pensamento carregado de bons princípios e ideais, um pensamento enriquecido por estes atributos, vale muito mais do que uma profusão de palavras, do que um grande número de palavras, sobretudo quando essas palavras pouco tocam o nosso coração. É bastante razoável isso que eles dizem, né? Mais vale o pensamento do que a forma, a maneira, o estilo. De repente alguém pode perguntar, mas se é assim, se a forma, o modo, a estrutura vale pouco, por que é que no livro dos Espíritos, por que é que no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo por meio do qual Kardec nos ensina a elaborar preces para uma diversidade de situações? De fato, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo em que Kardec nos ensina a como proceder uma prece para os moribundos, para os desencarnados, para os obsidiados, para os doentes e enfermos. São várias, inúmeras preces que ele ali pensa. E aí cabe a pergunta, se é assim, por que que o Espiritismo prescreve, dita, estipula tipos de preces? E ele responde, e os Espíritos respondem, e Kardec coloca com clareza. Se de fato a doutrina espírita cataloga, instrui, orienta como fazer uma ou outra prece, ou várias preces, na verdade, o que eles visam é facilitar a nossa maneira de nos dirigir ao modo, ao procedimento de alcançar com mais eficácia, com mais validade, a atenção dos bons espíritos. Sobretudo porque é muito comum, é muito frequente as pessoas terem dificuldades para articular pensamentos, para articular frases, para associar sentido com desejo. Então eles colocaram lá algumas preces que tem esse objetivo. Eu me lembro de uma prece, por exemplo, não está lá, não está nesse capítulo, mas é uma prece muito conhecida dos espíritas, do movimento espírita, que é a prece de Cáritas. É uma prece linda, fervorosa, rica, e muita gente sabe de cor. E isso facilita, e essa prece nos enseja a oportunidade de nós mesmos criarmos a nossa própria prece, engendrar pensamentos mais oportunos e interessantes.
sem que com isso se perca que o objetivo fundamental, o objetivo princípio da prece é nos preparar a fim de que a gente entre em sintonia, alcance vibrações compatíveis à presença e à natureza dos espíritos ali ao nosso derredor. A prece tem esse objetivo. Não é convencer, daí a desnecessidade de profusão de palavras, mais ou menos sábias. O objetivo da prece não é convencer os espíritos, os benfeitores, os anjos guardiães, não é convencer Jesus ou o Criador acerca das nossas premências. O objetivo da prece é nos preparar, é fazer com que a gente entre numa dimensão muito especial, numa vibração muito especial, de modo a nos sintonizar, nos ligar, nos conectar com os prepostos do Cristo que estão ali ao nosso redor. É uma forma de modificar o nosso padrão vibratório, de sairmos das mesmices do dia a dia, dos problemas corriqueiros que nos afligem, nos afligem, enfim, das preocupações que nos distanciam, que nos descolam, que nos afastam desses espíritos. E ao fazer a prece, a gente como que entra numa vibração compatível àquilo que eles nos querem passar. Isso é muito importante. Daí que a gente não entende, não compreende, daí que fica difícil para nós entendermos o sistema de algumas religiões, sem que isso seja uma crítica, é uma constatação que a gente faz e respeita, mas fica difícil de entender os sistemas segundo os quais as pessoas devem orar, fazer preces sistematicamente, de determinadas preces e dezenas de vezes. Como se nós tivéssemos que convencer os espíritos protetores acerca das nossas necessidades. Não é por aí. Os espíritos dizem que o objetivo da prece não é esse. A gente sabe e respeita, as pessoas para facilitar têm até o rosário, e vão contando, e vão fazendo, e vão buscando, e vão fazendo, como se aquilo tivesse um efeito mágico, um poder de convencimento, de persuasão dos espíritos. É uma maluquice, né? É uma maluquice. É fácil comparar, guardada as infinitas distâncias que existem, é fácil comparar nós como pais, se precisaríamos que os nossos filhos nos buscassem por meio de preces repetidas, extremamente longas, afetadas de palavras, para que eles nos convencessem de suas necessidades. Não é o que é necessário, não é o que precisa. Basta que ele me diga, quando já o pai não pode perceber com antecedência, basta que ele nos diga, os filhos nos digam das suas necessidades, uma, duas vezes. E se diz mais de uma ou duas, é porque ele tem que me lembrar em face das dificuldades que nós temos. Mas imagine que eu teria que exigir de meu filho que me pedisse, que me rogasse por dezenas de vezes, durante dezenas. Não, não é isso. A misericórdia divina não é diferente, é superior infinitamente às nossas preocupações. Então a prece tem esse objetivo, nos preparar. E de resto, não existem preces mágicas, boas preces e preces ruins. Se é que a gente pode dizer em boa prece, a gente pode dizer o seguinte: boa prece são aquelas, ou nós podemos entender que são as preces que estão carregadas de bons sentimentos. Basta. Uma boa prece é aquela que está carregada de bons sentimentos. Isso está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Independentemente das palavras, independentemente da quantidade das palavras, da circunstância, da situação, do modo, da posição, se eu estou de joelho, se eu não estou de joelho, bastam as preces que estejam carregadas nos nossos cultos, nos nossos pedidos, nos nossos momentos de encontro com Deus, que sejam ditadas de coração, com bons sentimentos, que falem, de fato, falem conosco, que nos toquem, que nos exponham. Essa é uma boa prece. As pessoas, nós temos o aso, o vício, o erro, o equívoco de acreditar que existem preces cabalísticas, que tais preces têm um poder, têm uma eficácia, umas diferentes das outras, por força das palavras, por força do tamanho, enfim, não é verdade. As preces podem ser curtas ou longas, não importa. O que importa é que estejam carregadas de espíritos de bons pensamentos. Daí que nós espíritas aprendemos que para orar
Eu confesso que aprendi isso com Kardec e faço isso constantemente. E se não tivesse aprendido, faria por bom senso. Eu costumo orar independentemente de uma prece feita, decorada. É claro que o Pai Nosso tem uma característica especial. A gente não pode negar. O Pai Nosso, a prece do Pai Nosso, foi uma prece ensinada por Jesus. E ela carrega com uma concisão incrível exatamente o que nós teríamos que dizer num momento de aflição. Ensinada por Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Então ela tem essa característica e é muito frequente, comum e compreensível que nós a façamos, que nós a pronunciemos ao longo do dia. Mas não é uma questão absolutamente necessária. Não é por isso que se deva abrir e fechar, ou fechar as reuniões mediúnicas, ou as reuniões de estudo, ou, enfim, as reuniões, os cultos, nessa ou naquela igreja, que nós devamos abrir e fechar os nossos cultos com a prece do Pai Nosso. Não, a gente faz em consideração a esse fato. É uma prece concisa, uma prece que as pessoas, quase todas, a têm decorada. Isso facilita que os pensamentos, no uníssono, busquem essas boas vibrações. Mas não é necessário. Não é uma prece cabalística. Eu confesso que, durante várias vezes do dia, eu aprendi isso com o André Luiz, a gente aprende isso com o Kardec, a gente aprende isso no movimento espírita. Eu faço minhas preces dirigindo em casa, trabalhando, enfim, onde houver um momento propício que não me chame, que não me tire da atenção que eu preciso ter, eu me recolho numa prece, não necessariamente o Pai Nosso. É uma boa prece, o bom pensamento. Eu estou dirigindo, vejo um episódio, um acontecimento, um fato, uma circunstância qualquer, vejo uma pessoa em necessidade, faço uma prece, peço a Deus, aos bons espíritos, aos prepostos de Jesus, aos mensageiros, aos guias espirituais, às pessoas que podem, enfim, que ajudem aquela pessoa. Isso é uma prece, é um pedido, é um sentimento. Quando a gente vê essas imagens horrorosas, dramáticas na TV, nos episódios sangrentos, nos episódios decorrentes do terrorismo, nos episódios de tragédias no trânsito, enfim, a gente vê aquela cena, eu não preciso me ajoelhar, me sentar, não preciso me recolher, eu não preciso me lembrar do Pai Nosso. A gente faz uma prece para aquela pessoa, que Deus os abençoe, os proteja, os assistem. Talvez a nossa contribuição seja muito pouca, na verdade ínfima, mas é de um, que somada de centenas, milhares, milhões de pessoas, ajudam e ajudam muito. É sabido que as pessoas, quando se reúnem com as cidades, um país, com uma vontade única, com uma vontade precisa, com um bom sentimento, isso fortifica, fortalece. A prece tem Jesus, certa feita, se referiu a isso. Ele dizia que a fé tem uma capacidade incrível a ponto de remover montanhas. É uma expressão, sem dúvida, é um clichê que a gente pega, mas é uma frase que quer dizer o seguinte, que a prece modifica, transforma, agiliza as nossas condutas, enriquece o pensamento, nos norteia, nos orienta. Quantas vezes, desorientados, num episódio qualquer, na iminência de cometer uma besteira, a gente busca um pensamento: Jesus, amado mestre, meu anjo guardião, me ajude para que eu não cometa essa besteira, essa asneira, para que eu fuja disso, para que eu não atenda, para que eu não caia nessa cilada. Isso é uma prece, um pedido de socorro. Agora, dizem os espíritos, enfatizam os espíritos nesse capítulo do Evangelho, que as preces devem ser o mais possível claras, com palavras simples, inteligíveis, concisas, curtas, sem fraseologia inútil, com palavras com desvios, com tergiversações longuérrimas que vão para cá, vão para lá. Basta que sejam palavras carregadas de sentimentos que nos levem a refletir sobre as nossas reais necessidades. Isso é uma prece, basta, não precisa mais do que isso. Os centros espíritas costumam fugir da prática de certas orações que a gente vê em outros credos. Não que haja aí um equívoco quando se pronuncia essas preces, mas isso se transforma num amuleto que no centro espírita já não cabe mais. Eu, por exemplo, certa feita, com a minha esposa, que está aqui, fomos até um centro espírita numa cidade vizinha e, ao abrirem-se os trabalhos, os dirigentes fizeram a prece
uma prece tradicionalmente católica, da oração de Maria. Como chama o nome da prece? Eu não sei, Ave Maria. Ave Maria que chama mesmo, né? Nada contra, não tem nada contra, mas num centro espírita, eu entendo que, guardado todo o respeito, e estou pronto a discutir, aprender, se eu estiver errado, guardadas as orientações que vêm dos centros espíritas, essa prece talvez não caiba, por suscitar pensamentos adversos. Talvez fosse melhor, ou o Pai Nosso, que é uma prece universal, um credo que cabe em todas as religiões, ou uma prece pronunciada, criada no momento, mas, enfim, eu confesso que também não é por isso que a gente vai se aborrecer. É uma prece de bom sentimento, de bom sentido. O problema é que ela traz um amuleto, infelizmente, como se ela fosse uma prece cabalística. Por exemplo, nas casas espíritas, a gente evita ter imagens. Nada contra as imagens, os espíritos, nós, as pessoas. Imagine, as imagens têm o seu sentido, têm o seu significado. Acontece que uma imagem colocada numa parede passa a cobrar das pessoas uma postura de pouco raciocínio, de transporte de responsabilidades. É melhor que não se tenha, e também se tiver paciência, mas que não nos prendamos ao significado cabalístico disso, mágico, dos quadros, das imagens. Os centros espíritas evitam fazer isso. É preferível ter uma lousa do que uma mensagem, do que uma imagem do Cristo assim, assado, de um santo, ou coisa parecida. Enfim, essas coisas são para a gente raciocinar. O Espiritismo não é uma doutrina. A doutrina é uma doutrina eminentemente educativa. É para discutir, para pensar. E também não faz mal nenhum. Se eu entro no centro espírita e vejo lá uma imagem, isso não deve me aborrecer, não deve tirar o objetivo, o princípio, a razão pela qual estou naquela casa espírita. Apenas deixo para lá e não me apego. Há uma história quase anedótica, segundo a qual uma senhora, uma velhinha, muito doente, foi a uma casa espírita em busca de socorro, porque os passes, olha outro equívoco, os passes daquela casa são passes miraculosos. Não é bem assim. Os passes têm eficácia guardadas no nosso mérito. Se tem mérito, o passe tem eficácia. Se não tem mérito, não tem. Embora dificilmente um passe não tenha alguma eficácia. Claro que tem. Mas ela foi àquele centro e o passista, ao fazer a prece, dizia assim: Senhor Jesus, eu não tenho a força, a expressão, o dom da caridade de João Batista. Mas, se possível, traga para essa senhora, para nós, as benesses da vida. E quando acabou a prece, ela se levanta e fala assim, cochicha no ouvido do passista: moço, por favor, gostei muito da sua prece, mas onde é que é o centro do João Batista? Ela está pensando, ela quer, o negócio dela é resolver. Eu não tenho a força, a expressão, o dom de João Batista. Não, é uma força de expressão desse grande espírito extraordinário que foi. E de mais a mais, quantos espíritos nos socorrem, nos acordam, a gente nem ciência tem de quem foi, de quem é. Não importa. Nós não temos que nos apegar, os espíritas, não temos porquê, e compreendemos os que assim fazem, mas não temos porquê nos apegar a esse ou aquele espírito, ao espírito tal, ao que me ocorre, que me acode, não sei se é ele mesmo, de repente pode ser, de repente pode não ser, de repente é um anjo guardião que a gente nem notícia dele tem. O que importa na vida espírita, no pensamento espírita, é que a espiritualidade superior está ao nosso lado, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, como os anjos guardiões, dioturnamente, e nunca se afastam. Ocorre que nós, às vezes, por circunstâncias as mais diferentes, nos afastamos deles. Eles nunca se afastam de nós. E a prece, então, tem sentido. É uma forma de nos preparar. Esqueçamos tudo mais. Não é uma forma de evocar, de convocar, de trazer, de atrair bons espíritos. Não. Essencialmente, não. Essencialmente, é uma forma de nos preparar, a fim de que esses espíritos que vêm ou que virão, ou mesmo aqueles que vierem atender nossos pedidos, e nos encontrem aptos. Há uma figura extraordinária de Martins Peralva, num dos livros dele, estudando um dos livros de André Luiz, em que ele bota um sujeito sentado numa sala de passes, tomando passe, uma equipe de passistas aplicando passes, ele faz um desenho dos fluidos como se fossem coisas físicas, recaindo sobre o paciente que está ali para tomar passe, mas ele está munido de um guarda-chuva. Ele pôs um desenho interessante, alguém vai se lembrar, quem já viu esse livro. Aparece um sujeito sentado no meio do salão, da sala de passes, com um guarda-chuvas. E os passistas suplicando assistência, e os passes
produzindo fluidos, mas os fluidos rebalam, os fluidos são repelidos por força daquele guarda-chuva que retém esse socorro, por força da falta de preparo do próprio candidato, da própria pessoa, do próprio necessitado, munido de pensamentos incompatíveis, incoerentes, prejudiciais. Então a prece tem esse condom, para que nós estejamos isentos o quanto possível de maus pensamentos, de maus presságios. Isso facilita muito a ajuda dos espíritos. Bom, para a gente encerrar, há aqui mais uma frase que eles colocam lá, nesse livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Quando orar, a gente deve fugir das circunstâncias que nos possam distrair, da volubilidade, do tom passageiro, fortuito, quando se faz uma prece. Por isso é que, ao orar, a gente deve procurar o quanto possível um local mais adequado, mais tranquilo, mais quieto, mais sossegado, se não tiver paciência. Eu confesso que eu faço minhas preces onde é que eu estiver, onde for. Mas o ideal não é isso. O ideal é, se tiver um meio, uma condição, um recurso, buscar um lugarzinho mais quieto, mais sossegado, mais tranquilo. E fazemos a nossa prece. Para eu não ter a atenção desviada, para eu fugir, como diz os Espíritos, da distração, desse caráter volúvel, fortuito, ocasional, com que a gente acaba fazendo as preces. Procurar um lugar adequado. Jesus falava, mais de uma vez ele disse que a gente deveria procurar o quarto e orar a sós, refletindo com o seu coração. E eles arrematam. Muitas vezes, nessas ocasiões, quando nós estamos distraídos, quando nós temos a atenção chamada pelas circunstâncias, pelas ocorrências ao nosso derredor, eles dizem, muitas vezes os lábios se movem. Balbuciando, os lábios se movem. A fisionomia, no entanto, mostra que ali está apenas um ato corriqueiro, maquinal. Mais exterior do que interior. E a alma está quase indiferente àquilo. E eu confesso que me pego muitas vezes cometendo essa bobagem. E eu então levo um susto, falando, não, eu preciso fugir da distração. Às vezes eu comento isso aqui, é um fato, a gente muito atribulado, apressado, maluco da vida, e correndo e pensando nos problemas, já se levanta com a cabeça quente, cheio de problemas para resolver, para cuidar, e começa a fazer a prece do Pai Nosso, e já levanta e já vai fazer higiene. Não é o ideal. Quantas vezes eu já não me descobri fazendo a prece minha, matinal, amarrando o cadarço de sapato, escovando o dente. Não está legal isso distrai muito. Quando eu me dou conta, acabei a minha prece, mas o que eu falei mesmo? Não sei nem o que eu falei, o que eu pedi. Quando faço então o Pai Nosso decorado, pior ainda, eu faço o Pai Nosso, nem vi que começou, nem que acabou, não, eu volto, me sento-me na cama novamente, não, preciso fazer sentado. E muitas vezes os pensamentos acorrem, de modo a querer me dispersar, e eu tento fugir, e isso não é fácil, não é para mim, eu creio que não seja fácil para as pessoas, então me concentro outra vez e faço minha prece, e vamos que vamos. E nunca me esqueço que, na verdade, eu estou me preparando, a mim, não preparando um ato mágico qualquer. Bom, mas falando em preces, como é inevitável, fala assim Pai Nosso. Pai Nosso, como eu lembrei, e nós sabemos, essa prece foi pronunciada por Jesus no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Essa prece que é um modelo conciso, universal, aceito por todas as religiões cristãs. É um modelo de prece. E Caibar Schutel teve o cuidado, não ele só, alguns outros espíritas fizeram, de raciocinar em torno das palavras colocadas por Jesus, se é que são essas mesmas, essas palavras, de repente não são exatamente essas, mas enfim, aquilo que é tido como dito por Jesus e tem muito bom senso, e oportunamente muito bem colocadas, Caibar Schutel tenta esmiuçar. Caibar Schutel, num livro especial, eu coloquei na primeira transparência, no livrinho Preces Espíritas, ele tenta esclarecer as nossas ideias, os nossos pensamentos, acerca do conteúdo, da significação das palavras, do sentido, do desejo que Jesus queria empregar àquilo que ele pronunciou. Por exemplo, segundo Caibar Schutel, quando Jesus fala, Pai Nosso que estais nos céus, quando a prece começa, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse é o início da prece do Pai Nosso.
ele fala que nós tínhamos que ter a nossa atenção tomada para esses aspectos. Reconhecer nesse momento que nós estamos recorrendo ao Deus Criador, a essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e reconhecer na harmonia, na sabedoria, na riqueza, na beleza do cosmos, da natureza, como ele fala aqui, de um gravetinho a um inseto, a sabedoria, a prudência, a previdência, a grandeza, o poder do Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E enquanto eu faço essa prece e penso nesse poder misericordioso de Deus, eu penso também que eu santifique o Criador por meio da minha conduta do dia a dia. Santificado seja o vosso nome. Mas santificado como? Que eu procure santificar o Criador por meio das minhas ações, da minha conduta, do meu dia a dia, das minhas falas. No outro trecho, ainda nessa primeira frase, ele lembra que é preciso que nós reconheçamos que só os cegos, só os orgulhosos, só as pessoas ingratas não glorificariam e não renderiam graças ao Criador. Então, quando eu digo Pai nosso que estás nos céus, é esse o pensamento que eu devia, de certa forma, tingir o meu pensamento, orientar, coordenar o meu pensamento. E diz a segunda frase da prece: venha a nós o vosso reino. Aí cai Barchuto e alerta: que reino é esse que eu peço para que venha a nós nas nossas preces? O reino de justiça, o reino de paz, de caridade, para que nós nos desenvolvamos espiritualmente e para que cessem as maldades do mundo. Venha a nós o vosso reino de bondade, de misericórdia, de poder. Venha a nós o teu reino, o reino de Deus. O reino de justiça, de paz, de caridade. O reino pelo qual tanto todos nós no mundo clamamos, sobretudo nesses tempos tão difíceis. E para que cessem, na medida do possível, as chamadas crueldades coniventes com o mundo todo. Este é o venha a nós o vosso reino. Mas Kai Barchuto explica mais. Quando eu digo venha a nós o vosso reino, eu quero dizer, diz Kai Barchuto, eu devo pensar que venha de tal forma que as inteligências humanas, a sabedoria do ser humano, a razão humana, não sejam empecilhos, não obstaculizem as verdades espirituais que nos chegam. Venha a nós o vosso reino para que acabem na terra as manifestações de incredulidade, de maldade, de crueldade, para que desapareçam da terra tudo que é de ruim, tudo que é de mal, e prevaleça o reino de Deus. No outro trecho do Pai Nosso, Kai Barchuto escreve lá, como nós sabemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Kai Barchuto diz que nesse trecho da frase, nessa frase da prece, nós devíamos pensar como se Jesus nos alertasse para a necessidade de nós nos submetermos às leis do Criador, sem murmurar, sem ódio, sem revolta, sem ira, reconhecendo que os decretos divinos são provenientes de uma fonte de sabedoria e de amor. E mais adiante: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é claro que aqui Jesus se referia, segundo Kai Barchuto, ao pão material e ao pão espiritual, sem os quais nós não sobreviveríamos. O pão material e o pão espiritual, porque um entretém, um nos assiste, um nos acode, um nos auxilia e reforça as forças do corpo físico. Essa carcaça sem a qual não sobreviveríamos no mundo físico. E o outro, o espiritual, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a maturidade de nós todos enquanto espíritos. Que venha a nós, então, que Deus nos permita esse pão, o material e o espiritual. E aqui é uma frase que a Barchuto traz, interessantíssima. Dai-nos amor ao trabalho. Olha que frase interessante. Ao trabalho material, mas também ao trabalho espiritual, para que a gente não estacione, para que nós não nos mantenhamos parados no ócio, na estrada da vida, e assim possamos, inclusive, auxiliar o progresso dos outros. O pão nosso de cada dia nos dá de hoje, o pão material, o pão espiritual. Inclusive para que nós não ficamos estacionados na estrada da vida, e quem sabe, por meio disso, até mesmo possamos ajudar o nosso semelhante. Dai-nos, enfim, diz Kai Barchuto por meio dessa frase, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida do corpo e as coisas necessárias à vida do espírito. Mais adiante, na prece, pronunciada por Jesus, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Ela é muito clara, né? Mas Kai Barchuto, incisivamente, diz: se Deus quer a caridade, a expressão da caridade, e tem nas suas leis a expressão da caridade, e a Ele nós recorremos,
nós temos que pensar que também algumas pessoas necessitam da nossa particular, e por mínima que seja, a nossa caridade também. Diz Caibar Schutel, se nós recusamos o perdão, é a nossa caridade, que nós pedimos a Deus, àqueles que nos ofendem, daqueles que nos queixamos, como é que nós podemos nos dirigir aos nossos anjos guardiães, espíritos protetores, ao Criador, a Jesus? O perdão das nossas falhas. Senhor, da caridade fizestes lei expressa para nós e fora dessas leis, nós não poderíamos buscar a vossa indulgência. Então, que nós também saibamos perdoar os nossos semelhantes. E aí ele comenta, se por acaso Deus nos chamar de retorno à pátria espiritual, se nós nos desencarnarmos, que por meio desse prenúncio, por meio dessa exortação de Jesus, que nós possamos retornar para o mundo espiritual melhor do que quando aqui chegamos. Ele compara com o fato feito por Jesus, que lá na cruz perdoava os seus algozes. Então pedimos a Deus que perdoe as ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Isso é uma frase difícil, isso é muito complicado. É um meio de a gente, então, alcançar algum mérito nos nossos pleitos. Perdoar os nossos ofensores é uma forma de a gente alcançar algum mérito nos nossos pleitos. Todos nós temos pleitos a Deus, aos nossos anjos guardiões. Essa é uma forma de alcançar algum mérito, perdoando os nossos ofensores, por mais difícil que seja. Se não for possível perdoar, pelo menos tentar de alguma forma anular os efeitos que, conforme explica o Espiritismo, por meio da lei de causa e efeito, dos fluidos que nos circundam e inundam a Terra, fugir da eficácia, fugir dos efeitos deletérios desses fluidos que nós geramos, quando odiamos, quando não perdoamos, quando mal queremos. A gente sabe, segundo o Espiritismo, que o cérebro é uma usina geradora de sentimentos, bons ou maus. E quando eu odeio, quando eu não perdoo, quando eu não quero, quando eu não aceito, quando eu não admito, o cérebro gera fluidos deletérios que antes de alcançar aquele a quem eu me dirijo, e talvez nem alcance, alcança a mim, aflige a mim. Então é uma forma de a gente alcançar os nossos méritos. Eu já contei aqui, mas para mim é um exemplo emblemático. Uma ocasião, meu pai, numa cidade nossa, onde nós morávamos, alugou uma propriedade. Meu pai já estava desencarnado. Minha mãe veio para Rio Preto, morava aqui na cidade. E esse imóvel ficou alugado nessa cidade. E o rapaz que alugou, ele manteve lá um comércio, um mercado, uma cidade pequena. E por alguma razão, por alguma dificuldade, ou não, creio que seja por dificuldade, mas nessas horas a gente pensa sempre que o outro quer nos enganar. Ele deixou de pagar aluguel. E é um problema isso, né? Se era antes, hoje ainda mais, mas já era um problema. E eu comecei a ficar aborrecidíssimo com aquilo, porque a minha mãe precisava, ela ainda vivia com ela, um irmão caçula, novo, demandando necessidades próprias da vida, do dia a dia. E eu nós ajustamos o advogado, eu não tinha jeito, e aquele sujeito não pagava. E eu fui me deixando envolver por um descontentamento que chegou às raias da ira, do ódio, porque eu me senti enganado. Minha mãe viúva, aquele sujeito fazendo aquilo, com o comércio funcionando, ele não pagava. Aquilo começou a fazer mal a mim. Me deixava enlouquecido. Eu pensava naquilo o dia todo, o dia inteiro. Esse miserável está me enganando, não é possível. Mas os espiritistas explicam muito bem, esses fluidos nos enlaçam e se entrelaçam e atinge, inclusive, os nossos órgãos físicos, cuida da nossa, destrói, aniquila o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual. Eu cheguei a um estágio e falei, gente, eu sou espírita, eu não posso fazer isso. Eu estou errado, eu estou equivocado, mas eu não conseguia. E eu fazia pressa e não conseguia, e pensando naquele sujeito no dia a dia, e passam-se os meses, e advogado não conseguia. Um dia eu sentei na cama, deitado eu me sentei, sentei na borda da cama, falei, eu vou recorrer ao meu pai, o que é um equívoco, né? Sei lá, tadinho do meu pai, se ele tem condição de me ajudar ou não. Ele era uma alma boa, foi um homem muito nobre, mas não sei se o suficientemente para me acudir. Mas enfim, falei, pai, eu vou recorrer ao senhor, eu não tenho mais jeito. Se o senhor não puder, o senhor vê alguém, como dizia o rapaz mais graduado, me deu a mão, eu vou ficar louco. Então, independentemente desse miserável, a prece boa, né? Independentemente desse desgraçado pagar ou não, pai, o senhor me dá uma mão, porque eu não posso, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho minha mãe para cuidar, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, eu quero, me ajude, pai, a sair disso, dessa loucura. E entregamos isso na mão dos benfeitores, isso vai dar certo.
E eu acho que meu pai deva ter ouvido, ou tinha mérito suficiente para fazer com que eu fosse ouvido. Eu melhorei. Passei uns dias bons. Mas nesse ínterim, eu não sei precisar quantos meses depois, ou dias, chegou a notícia de nós que o rapaz, inquilino, que não pagava aluguel, havia subido no telhado do prédio para arrumar uma antena de TV. Ele caiu, a antena caiu na cabeça dele, ele caiu lá de cima e ficou um mês internado no hospital em estado de coma. Aí o pessoal falava assim, que prece a sua, irmã? Prece do diabo. Eu falei, não, eu não pedi isso, não. Eu pedi. Mas o fato é que aconteceu. Mas enfim, também ele pagou, acertou. Mas veja como é uma coisa que a gente, como espírita, sabe, né? A gente se prejudica, nós nos prejudicamos. Pensamento ruim, mágoa, tristeza, ódio, ira, alimenta a doença. E o Espiritismo fala, olha, fuja disso. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Como é que eu ia fazer meus pleitos, meus pedidos aos meus guardiães, para os meus filhos, para minha esposa, para minha mãe, para os meus irmãos, para os nossos desencarnados, a quem eu oro todo dia? Como é que eu posso pedir, diante de uma circunstância dessa, se eu próprio não perdoo aqueles que nos ofendem? Aí, Cai Barchuto, para encerrar, quase encerrando o Pai Nosso, ele lembra a frase de Jesus que complementa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Cai Barchuto diz que nesse momento nós devemos ter em mente que devemos pedir aos nossos anjos guardiães, aos nossos benfeitores, aqueles espíritos que nos seguem mais de perto, para que nos possam dar força a fim de que nós resistamos às investidas, às sugestões dos espíritos doentes, desequilibrados, que nos trazem maus pensamentos. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos da força, da pressão, das sugestões, do interesse dos espíritos doentes que nos trazem maus pensamentos. E diz Cai Barchuto, nesse momento, quando pedimos a Deus que nos livre de tentação, que nós devemos pedir, segundo Cai Barchuto, a inspiração do bem, por meio dos nossos anjos guardiães que estão do nosso lado sempre, a fim de que nos corrijam as imperfeições, e com isso fechamos as portas de acesso, de entrada, de sugestão dos espíritos impuros. Não nos deixeis cair em tentação, inspirando-nos para o bem. E quem sabe, ao nos inspirar para o bem, possamos nós próprios inspirarmos os próprios espíritos que nos queiram inspirar para o mal. É essa frase que Cai Barchuto queria dizer. E aí, no fim, ele coloca assim seja. Ou, como nós sabemos, devemos entender que acima dos nossos desejos, dos nossos pleitos, dos nossos pedidos, devemos compreender que estão os interesses do Criador. Senhor, estejamos atentos para que os nossos desejos se realizem. Entretanto, nós reconhecemos e nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. É isso. Fazer prece do Pai Nosso assim, pensando nisso tudo, fica longo. Então, eu confesso que tento fazer. Eu nunca faço. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós doentes. Não. Há muitos anos que eu não faço. Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu guardo um pedacinho do cérebro e fico tentando pensar isso que Cai Barchuto ensina. Aí eu me embaralho e começo outra vez. Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu lembro que Cai Barchuto assim, ó, que estás nos céus. Lembra de reconhecer a glória, o poder e a bondade do Criador. Pai Nosso que estás nos céus. Venha a nós o vosso reino. Aí o outro pedacinho. Mas aí embara uma parte da outra, aí passa uma criança, onde a gente chama, aí eu começo outra vez. Mas a gente dá conta. É uma forma de a gente se ocupar com pensamentos do bem. Jesus nos abençoe. Obrigado.